essa mensagem aqui não é para deixar você triste, desanimado, não é nada disso. Isso aqui é para... Vou pegar pesado agora, viu? Me desculpe, eu passei a madrugada para ter essa mensagem. É para quando você vê crente bobão, crente bobainho que vai atrás de tudo, que acredita em tudo, você não segue ele, porque cego não pode guiar outro cego, porque os dois caíram no buraco. Cresça, viu? Cresça. Pega essa palavra, vá fazer alguma coisa. Eu só quero ouvir aqui os testemunhos junto com o pastor. Pastor, o senhor sabe, eu estou precisando na faculdade. Pastor, o senhor não sabe, eu comecei com você, eu já aprendi, eu vou abrir um negócio para mim. Eu quero resultado. Eu não vou ficar aqui pregando e sem resultado. Eu quero que todos cresçam. Amém? Todos cresçam. Eu me alegro que todos cresçam. Você que está desempregado, vá lá, corra, vá atrás, você vai crescer também, vai ter seu emprego. Amém, queridos? Deus tem isso para fazer. Nós temos que ter muito cuidado com a casa de Deus, que é esse cruzeiro que o nosso pastor tem, e cuidado com pessoas, porque o ser humano não é fácil. Eu ia pregar uma palavra sobre fé, mas o Espírito Santo disse: não deixe passar essa noite, eu não vou deixar passar. A palavra que vocês vão ouvir hoje aqui, não é que ela vai, não é para confrontar ninguém, é um alerta para a gente lá na frente, para a gente não se perder com o que aguarda a gente lá na frente. Porque o ser humano ele não é fácil. O ser humano não é fácil não. Deus conhece a gente mais do que a gente mesmo. O ser humano ele é capaz de estar no meio de uma tempestade, chorando, desesperado, e Deus reverter aquela tempestade, dar vitória a ele, o pastor orar, clamar, jejuar, a igreja, pedir, e aquela pessoa sair daquele sufoco que estava morrendo afogado. Vou saber o que eu vou falar. O ser humano está vindo na igreja, frequentando, fiel, e uma tempestade se levanta e ele está morrendo afogado. Essa tempestade vai me sucumbir. Deus vai lá e faz um milagre. E essa pessoa começa a vir à igreja e o negócio começa a melhorar mais ainda. Ela já saiu do sufoco, já abriu a porta, já tem mais dinheiro, o dinheiro já está sobrando, e ela passa um mês indo na igreja. Daqui a pouco, sabe o que ela vai dizer? Eu acho que eu não quero, eu acho que eu estou crente demais. Vai vendo como é o ser humano. Eu não conheço isso. Eu acho que eu estou crente, eu acho que eu estou crente demais. Estou virando fanático. Todo dia eu estou na igreja. Eu acho que eu estou. Ainda uso uma frase achando que essa frase vai agradar a Deus. Eu acho que eu estou querendo ser mais santo do que Deus. E aí ela começa a faltar um pouco, 2, 3, 4, 5. Daqui a pouco essa pessoa está longe da casa de Deus. Quem entende isso aqui? Eu já vi muito isso. A pessoa usa uma frase tão bonita que ela diz: eu acho que eu estou crente demais. Eu acho que eu estou virando fanático religioso. Todo dia na igreja, Deus entende, eu estou querendo ser mais santo do que Deus. E aí ela começa a faltar. Por quê? Porque ela saiu da tempestade, saiu da crise. E nós temos que ter muito cuidado com pessoas dentro da igreja. Por quê? Porque o mundo de hoje, eles querem um evangelho que se adapte a eles. Não é que eles querem ser padronizados pela palavra de Deus. Eles querem achar um local onde a verdade vai ser encaixada. Esse versículo dá para se encaixar aqui. Esse aqui não funciona na minha vida, descarta ele. Nós vivemos uma geração onde as pessoas estão atrás de entretenimento. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque a igreja de Cristo não é lugar de entretenimento de ninguém. A igreja de Cristo não é um lugar de entreter ninguém e nem de passar tempo. Eu vou lá para ocupar minha mente, eu vou lá me entreter com algo. Não. A igreja de Cristo tem pessoas que estão achando isso, que a igreja é um local onde você vai se entreter com algo. É melhor eu ir para a igreja ocupar a minha mente do que ficar em casa. Você está errado. A igreja não é um local de entretenimento. A igreja não é uma galeria onde tem várias lojas, não é um parque, não é um shopping. Sim. A igreja não é um clube social. Então hoje nós vamos entender o que a igreja é e o que ela não é. Nós temos que ter muito cuidado quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus e como nós estamos fazendo a obra de Deus e como nós estamos servindo a Deus. Pra gente, por quê? Porque existe hoje, dominando o evangelho, um espírito de engano. E eu preguei várias vezes aqui, os ministros têm pregado: cuidado com o espírito de engano, para
você não se perder na sua caminhada do Evangelho. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Atos. Todos encontraram? Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Quem sabe aqui no livro de Atos, até hoje ele está sendo escrito, porque aqui é os Atos dos Apóstolos, e hoje está sendo escrito os seus atos e o meu. Todos encontraram? Atos 1, capítulo 1, versículo 4. Atos 1, 4 diz assim: e comendo com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste? Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Queridos, Jesus, depois de haver ressuscitado e ter mostrado provas vivas de que era ele passa 40 dias com seus apóstolos. O versículo 3 diz assim, o 3: a este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias, falando das coisas do reino de Deus. E enquanto comia com ele, Jesus lhe deu esta ordem. Queridos, Jesus passou 40 dias com os apóstolos e disse assim: vocês não saiam de Jerusalém, até que no alto vocês sejam revestidos de poder. E não vai ser muito depois desses dias. Ele estava dizendo: não vai demorar, fiquem em Jerusalém, não saiam. O que Jesus estava dizendo aqui para os seus apóstolos? Jesus estava dizendo: olha, todos vocês que já compreenderam alguma coisa do Evangelho, não façam nada do Evangelho. Eu não quero que vocês saiam para pregar, eu não quero que vocês abram a igreja, eu não quero que você vá fazer escola dominical, escola bíblica. Eu não quero que vocês façam nada do reino de Deus, até que vocês sejam revestidos pelo Espírito Santo. Ele está dizendo: não saia, fique aqui. Mas Senhor, a gente já ouviu, já sabe, vamos pregar para ganhar algo. Não, fiquem, não abra igreja, não pregue palavra, não faça nada se você não está revestido pelo Espírito de Deus. Fiquem em Jerusalém. Amém? Ele não deu a ideia, ele não estava assim dizendo: não é melhor vocês ficarem aqui até que o Espírito Santo venha sobre vocês e vocês sejam revestidos. Não, ele deu uma ordem: eu ordeno a vocês que vocês não saiam de Jerusalém, não abra igreja, não pregue evangelho, não vá fazer missões, não vá evangelizar nada, até que vocês sejam revestidos pelo Espírito de Deus. E qual é o problema hoje? O problema hoje é que as pessoas querem pregar o evangelho, as pessoas querem falar de Jesus, as pessoas querem ouvir de Jesus, sobre Jesus, mas elas querem algo que não seja espiritual, querem ouvir o que agradam a elas. Elas não querem realmente ouvir a voz de Deus, o que Deus está dizendo que você necessita, precisa. Não, elas querem ouvir algo que tranquilize, alivie a dor dela. Deixa eu falar algo para você. Jesus não traz ninguém para a casa dele para aliviar a dor, não. Eu estou com uma pressão, o emocional está a mim, eu vou ouvir lá, porque lá o pregador tem uma palavra doce, que vai pelo menos aliviar essa pressão. Deus não quer aliviar, ainda que a palavra seja muito dura, é para curar. Deus não traz ninguém para aliviar, não. Deus cura as pessoas, Deus salva, liberta, Deus restaura. Então ele está dizendo aqui para os apóstolos: não façam nada. Eu não quero que vocês abram a igreja, isso é Jesus falando. Eu não quero que vocês preguem o evangelho,
por isso, querido, depois de ter ficado 40 dias reunido com seus apóstolos, esses 40 dias, você acha que Jesus estava falando o que para os apóstolos? Jesus estava falando sobre vitória para eles? Jesus estava pregando esses 40 dias para eles o culto da vitória? Não, Jesus estava falando sobre acerca das obras das trevas, porque a Bíblia diz que foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então ele diz aqui: não façam nada, não preguem evangelho, não saiam para lugar nenhum, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus não sugeriu que os apóstolos esperassem pela promessa, nem recomendou que eles atentassem para uma instrução dele. Ao invés disso, ele lhe deu uma ordem de não sair de Jerusalém, até que a promessa chegasse. Jesus foi compelido a colocar tamanha importância nessas instruções, porque a capacitação do Espírito Santo é essencial para a obra do reino dele. Ele sabia que os seus discípulos estavam ansiosos para compartilhar as boas novas da sua ressurreição e poderiam ficar impacientes ao esperar pela promessa do Espírito Santo. Em Atos 1:3, vimos que ele havia passado 40 dias com Jesus e Jesus lhe ensinava sobre o reino de Deus. A Bíblia declara que os apóstolos haviam recebido prova infalível da sua ressurreição. Eles não precisavam ser persuadidos da validade da causa deles, porque já haviam visto em primeira mão a vitória de Cristo sobre a morte. Em outras palavras, ele estava pronto para seguir adiante. Entretanto, Jesus olhou para os discípulos e disse: não façam, não saiam para lugar nenhum, fiquem aí, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Não inicie seu ministério, não comece a pregar o evangelho por todo mundo, não inicie nenhuma igreja, até que você tenha sido revestido com o poder do Espírito de Deus. Sabe o que é isso, querido? Esse é o resultado que a gente estamos vendo. Cristão dentro das igrejas que não suportam ouvir o evangelho verdadeiro, cristão dentro das igrejas que acham que a igreja virou lugar de entretenimento. Sabe por quê? Porque essas pessoas que estão dirigindo essas ovelhas não estão revestidas do Espírito de Deus. Elas são natural, e o homem natural ele não pode entender as coisas de Deus, porque as coisas de Deus é espiritual. O homem natural não compreende. É por isso que você vê o resultado de pessoas vindo para a casa de Deus só querendo o culto da vitória, só querendo o culto que profetiza, que não é errado ter o culto da vitória, tem que ter o culto que profetiza. A Bíblia diz: não havendo profecia as pessoas se corrompem. Tem que ter, mas é errado só ter o culto da vitória. Eu só gosto da igreja que prega só vitória, que o pastor fica dizendo o tempo todo: receba, receba, vitória, vitória, vitória. E não é assim o evangelho. É por isso que você e eu estamos vendo igrejas lotadas, mas aquelas pessoas que estão ali dentro daquela igreja não suportam ouvir o evangelho verdadeiro. Porque se elas ouvissem o evangelho verdadeiro, elas iam embora. O evangelho de Jesus ele é tão radical, as pessoas, eu acho que as pessoas hoje, Jesus ia se pregar e ia tentar corrigir a pregação de Jesus. Eu tenho medo de corrigir a pregação de homem de Deus. De homem de Deus. Até que eu estava pensando esse dia, o Pedro vai tentar corrigir a pregação de Jesus. Sabe o que Jesus disse para ele? Para trás de mim, Satanás. Porque você não compreende as coisas do Espírito, você só entende coisa do homem. Jesus disse para Pedro, porque ele foi tentar corrigir uma pregação dele. Então eu acho que as pessoas iam dizer: Senhor, o Senhor é Jesus, não pode falar do diabo não, tem do inferno, fale só do Espírito Santo. As pessoas iam tentar dizer isso. Fale só da vitória, fale só do culto da vitória. E não é assim, evangelho não é só vitória. O final é vitória, mas antes da vitória tem treinamento, tem discipulado, tem correção, tem exortação. Então, eu fico imaginando que tipo de evangelho nós queremos e que tipo de culto nós estamos fazendo. Que as pessoas só querem o culto da vitória. Pastor, eu só gosto do culto que fala da vitória, culto que fala de diabo, culto que fala de inferno. Eu não gosto. Mal sabem essas pessoas que Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu da Bíblia. Querido, deixa eu falar algo para vocês aqui.
O Evangelho de Jesus é tão radical que ele disse: se o seu olho faz você pecar, arranque ele. Porque é melhor você entrar no céu com o olho só do que com os dois e ir para o inferno. Se o seu braço direito lhe faz pecar, olha o Evangelho radical, corte ele. Mas Jesus não está mandando você cortar seu braço, não. É só para mostrar que o Evangelho é radical. O Evangelho de Jesus não é o culto da vitória. Jesus tem todo de vitória, vitória, vitória. Tem que ter? Tem, mas só ter vitória não funciona. É igual o teu dito aqui. Crente que não gosta de orar, só pede oração. É errado pedir oração? Não, você tem que pedir mesmo. Mas é errado só pedir. É errado só pedir. Então as pessoas estão achando que a igreja virou um lugar de entretenimento. Eu vou lá porque o pastor tem uma palavra agradável que alivia o peso do meu dia. Você está totalmente errado. Se o seu propósito é esse, você não está vivendo o Evangelho ainda. Eu vou lá porque lá eu pelo menos ocupo a minha mente. Igreja não é lugar de entretenimento. Igreja não é o show, o parque shopping, o Maceió Shopping, um clube social, uma galeria, onde as pessoas vêm, não. Igreja, querido, eu vou mostrar daqui a pouco o que é a igreja de Cristo. Vocês estão aqui? Eu creio que as escrituras mostram que Jesus deu essa ordem a aproximadamente 500 pessoas. Daí 1 Coríntios 15, 6. Quando Jesus disse: não saia de Jerusalém, fiquem aqui, não façam nada, tinha 500 cristãos reunidos quando ele disse isso. Porém, em Atos capítulo 1, versículo 15, vimos que o número de pessoas no cenáculo havia diminuído para 120. Onde estavam as 380? As 380 pessoas disseram: não, eu não vou esperar não, pelo Espírito Santo não, eu vou abrir a igreja. Eu ouvi 40 dias sobre o reino de Deus, eu tenho provas infalíveis, ninguém pode me parar, eu vou pregar o Evangelho, eu vou ficar aqui perdendo tempo. A gente já ouviu, Jesus já disse: vamos pregar. E 380 pessoas saíram. Uns disseram: vou evangelizar, o outro disse: não, vou abrir a igreja. O outro disse: não, a gente tem que pregar, a gente viu Jesus vivo. Só restaram 120. E esses 120? Olha Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Imagina os discípulos querendo pregar o Evangelho. Depois de ouvir tanta coisa, ele disse: vamos voltar para a sinagoga. Agora a gente vai, vamos voltar. E Jesus dizendo: não vá, fique aí, não faça nada. Olha Atos capítulo 2. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Queridos, 120 cristãos permaneceram fiel à palavra que Deus disse. É aí onde chega a nossa pregação. Qual o propósito? Como é que o povo de Deus está querendo se reunir? E estavam reunidos no mesmo lugar, no mesmo propósito, no mesmo pensamento, na mesma intenção, dizendo: ainda que a gente apodreça aqui, nós não vamos sair, porque foi uma ordem dele. Nós só vamos sair daqui quando o Espírito Santo nos revestir de poder. Querido, aí é onde que entra a nossa pergunta: como é que o povo de Deus está se reunindo nas igrejas? Qual a intenção desse povo de Deus? Só de culto de vitória? Eu não gosto de culto que fala de demônio. Culto de vitória, culto de bênção, de milagre, que tem que ter o culto da vitória, o culto da cura divina, o culto tem que ter, dois aqui não tem que ter. Mas é errado só ter culto de vitória. É errado só ter culto de cura divina. É errado só ter culto de libertação. Por quê? Porque eu tenho falado, Deus trata você em 4 mundos. Você é um ser biológico, sociológico, psicológico e espiritual. Então, como é que o povo de Deus está se reunindo?
mais igreja porque para mim era um lugar de entretenimento. Não, aqui não é um lugar de entretenimento. Aqui é um local onde os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Igreja, vou repetir, desculpe estar sendo repetitivo. Igreja não é local de entretenimento. Igreja não é local de passatempo, de ocupar a mente com alguma coisa, porque em casa fica. Não, se o seu propósito é esse, está errado. Porque o propósito de Zaqueu, quando subiu naquela árvore, ele não queria ver Jesus. A Bíblia diz que ele queria ver Jesus. Zaqueu, quando subiu na árvore, ele não queria ver Jesus. Ele queria ver quem era Jesus. É diferente. Ele não vou subir aqui porque eu quero ver quem é. Não, ele queria ver quem era Jesus. Então o povo de Deus, então você não precisa ter coragem de chegar para o nome de Deus e dizer: pastor, eu não vou frequentar aí não, porque eu só gosto de culto de vitória. Deixa eu falar uma coisa, querido. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4, versículo 4, na tentação de Jesus no deserto: nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que ele estava dizendo, Jesus? Nem só do Salmo 23 vai viver a igreja. Nem só de Salmo 91 a igreja vive. É errado? Não, tem que ter. O Salmo 23 é uma bênção. O Salmo 91 também, mas ele está dizendo: nem só do Salmo 91 vive a igreja. Nem só do Salmo 23 os cristãos têm que viver. Nem só de culto de vitória você tem que viver, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aquela palavra que diz assim: não des lugar ao diabo, você tem que viver dela também. Aquela palavra que diz: cuidado que o diabo, seu adversário, anda em redor, bramando como um leão, procurando alguém para devorar. A igreja tem que viver nesse versículo também. Sabe qual é o problema da igreja? A igreja tem que viver só do Salmo 23, só do Salmo 91, só das bênçãos, só do culto da vitória, só do culto da profecia, só do culto da revelação. Mas tem que viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Já viu aquela caixinha que tem? Que a pessoa fecha o olho para tirar um versículo? O Senhor tem pastor, nada te faltará. Amém, eu creio. Quando abre lá, coloca a sua casa em ordem, bota dentro e tira outra. Por quê? Porque não aceita. Porque não quer aceitar. As pessoas só querem um culto que fala da vitória, o culto da vitória. E a pregação não começou ainda não, tenha calma. Vai ser quente hoje aqui o negócio. Vamos repetir aqui. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento e veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E pareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Para quê? Qual o propósito nós estamos aqui reunidos? Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4. Todos encontraram? Diz assim, versículo 1: ora, o Espírito de Deus, que é um E maiúsculo, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, por obedecer espíritos enganadores e ensino de demônio. Então, querido, quando uma pessoa está diante do povo de Deus e ela não está revestida pelo Espírito de Deus, ela vai contar fábulas, ela vai contar o culto da vitória, ela vai fazer o povo abandonar a fé e ir atrás da história da carochinha, atrás das fábulas. Então ele está dizendo: qual a intenção de vocês estar reunidos aí? É porque vocês querem o culto da vitória? É porque vocês estão querendo fábulas? Deixa eu falar uma coisa, o povo de Deus ele está assim. Eu ouvi o pastor dizer isso e eu achei muito interessante. É uma pessoa com dor de dente que vai no dentista. Chega lá no dentista e ela está se acabando de dor. O dentista olha e diz: ó, eu vou lhe ensinar como é que você, nunca mais vai acontecer isso. Vou ensinar você a usar o fio dental da forma correta e usar a escova correta. Nunca mais vai acontecer, não vai precisar nem arrancar. Vamos só começar com o tratamento. Sabe o que a pessoa diz? Eu não quero aprender, eu quero me livrar da dor. Arranque! Ainda que a pessoa perca coisas, ela não quer aprender. Está assim na igreja. Chega, pastor, eu não quero aprender,
diabo, eu não gosto de culto de diabo, que fala de demônio, de inferno. Eu gosto de culto de vitória, eu gosto de fábula. As pessoas não assim. Elas querem levantar o troféu, mas elas esquecem que para levantar o troféu, os jogadores profissionais têm que treinar. Tem que ter uma semana de treinamento para ir para o jogo. Mas a pessoa não quer treinar, quer ir direto para o jogo. Vou dizer, vai perder. Por quê? Porque estão querendo um local. É porque a gente está numa geração, olha, da depressão. Tem que ter alguma coisa para entreter a gente. Então assim, estão procurando um entretenimento no Kawaii, no Instagram, alguma coisa, e querem vir com esse propósito também para dentro da casa de Deus, e não vai funcionar. Não vai, porque a casa de Deus não é lugar para isso. A casa de Deus é o local onde Deus tem que ser adorado, venerado. Amém, queridos? Amém. Quantas pessoas estão procurando entretenimento no Instagram, passar horas e horas ali? Aquelas pessoas estão com a mente perturbada. Elas estão querendo entreter a mente dela com alguma coisa e querem fazer isso na casa de Deus. Só que a casa de Deus não é lugar de entreter ninguém. A casa de Deus é local de curar, de salvar, de libertar, de transformar, de dar uma nova história. Amém? Vocês estão aqui? Amém. Vou repetir de novo. 1 Timóteo capítulo 4. Ora, o Espírito de Deus, que é com E maiúsculo, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer espíritos enganadores e ensino de demônio. Agora vá para 2 Timóteo capítulo 4 também. Vocês estão aqui? Amém. 2 Timóteo, eu vou dar aqui o resultado que está acontecendo dentro das igrejas. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, diz assim: todos encontraram? Amém. Espero que você acompanhe junto comigo. Diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, procurarão mestre segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Querido, eu quero ler de novo o 3 aqui. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, procurarão mestre segundo as suas próprias cobiças, segundo as suas próprias cobiças, como que, sentindo coceira no ouvido, se recusarão a dar ouvido à verdade, e irão atrás do culto da vitória. É isso que está acontecendo. As pessoas estão procurando um pregador que pregue, que comece a entreter ela. As pessoas não querem um pastor, não querem um Elias, um Eliseu, um Davi. Sabe o que elas querem? Elas querem um humorista que fique no púlpito entretendo ela, fazendo ela rir. E Jesus não é isso. Jesus é o bom pastor, o grande sumo sacerdote. É isso que as pessoas estão querendo. Eu vou procurar um pregador, uma igreja que eu me sinta confortável, que não me confronte em nada, que alivie, me acalme, que nos momentos que eu esteja com a mente agitada, o pastor tem uma palavra mansa para me acalmar, 10 minutos só ou um dia. É isso que eu quero. Então as pessoas vão atrás dos pregadores que vão pregar o que elas querem ouvir, não o que elas precisam ouvir. Vão atrás das fábulas, vão atrás dos cultos da vitória. É por isso que você vê essas igrejas lotadas, porque elas estão indo atrás do culto da vitória. Elas não querem treinamento, elas não querem se exercitar na fé. É por isso que vão abandonar a fé, porque elas vão encontrar algum mágico no púlpito, dizendo: eu uso a minha fé para curar você. O Espírito de Deus está em mim, não precisa estar em você não, em mim já funciona. Aí a pessoa diz: já que está nele, então eu vou abandonar a fé. E vai atrás das fábulas, do culto da vitória, do culto da vitória. Querido, aqui nesse ministério, eu vou falar porque eu vejo o nosso pastor da aval. Nós não queremos que ninguém aí fora diga: Deus está naquela igreja. Eu não quero que ninguém diga que Deus está aqui, eu quero que o diabo saiba que Deus está aqui. Amém. Eu não quero que ninguém diga que essa igreja anda na verdade, eu quero que o diabo saiba que essa igreja anda na verdade. Por quê? Porque eu não quero
pessoas quando dizem assim, eu não gosto da pregação que fala sobre isso. Por quê? Nós temos que ter cuidado, porque aquelas mesmas pessoas que aplaudiram Jesus quando ele multiplicou o pão, que disseram que ele era o bom, foi as mesmas pessoas que disseram, crucifica ele. Então nós temos que ter muito cuidado com as pessoas que são joio, que chegam na igreja e dizem, não pastor, eu quero só vitória, eu quero só o culto, não querem ser ensinado, não querem ser exortados. Nós temos que ter muito cuidado, porque é aí onde o espírito do engano começa a tomar conta de uma igreja. Qual o propósito nós estamos reunidos? Eu peço, querido, que nunca nenhum de vocês, eu estou alertando, isso é para alertar a gente, eu peço que nunca nenhum de vocês chegue nesse versículo aqui, de procurar um pregador para dizer, eu vou procurar um pregador que prega aquilo que eu gosto. Eu espero que você nunca chegue nesse estado espiritual, porque se você chegar um dia nesse estado espiritual, você está nesse versículo. E muitos procurarão mestres, pregadores, igreja, que preguem só o que eles querem ouvir, só vitória, irão atrás das fábulas. É errado ter o culto da vitória? Não, tem que ter, mas é errado só ter o culto da vitória. É isso que as pessoas estão querendo. As pessoas hoje, querido, eu estou dando um alerta espiritual muito grande aqui para vocês, e para mim também, para eu não me perder lá na frente. Não é porque surgiu aí uma igreja grande, famosa, tem milhões, já está em Orlando, Nova York, não sei o que, papapá, o pastor já está em não sei quanta rede de televisão pregando, e Deus falou um negócio com ele aí, vamos imitar, pastor? Vamos não, porque Deus falou com ele, não falou com a gente. Mas ele é de Deus, ele está pregando em 10 canal ao vivo, é milhões, Deus não mentiu para ele, não sei se Deus falou realmente com ele. É porque está dando pipoca na porta da igreja, a igreja é famosa, é milhões de seguidores, Deus falou com ele, todo mundo assistiu tudo comendo pipoca. Amém, que assista lá, vem no cinema. Aqui não, Deus não falou com a gente isso. Quem está aqui? Amém. Então indo atrás das fábulas. Quem está aqui? Amém. Glória a Deus. Cuidado para você não ser um desses. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. A igreja quer viver só do culto da vitória. A igreja quer viver só do Salmo 23, do Salmo 91, que não é errado, tem que viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vocês estão aqui, queridos? Abra sua Bíblia em Ezequiel. Mas eu não posso deixar passar. Quando eu vejo algo que está acontecendo no meio do povo de Deus, eu não deixo passar. Eu não deixo passar. Tem coragem, Paulo, de corrigir uma pregação de Jesus? Pedro teve. Pedro era usado. Ezequiel capítulo 13 diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprimem como dizem o que lhe vem do coração. Ouve a palavra do Senhor. É o versículo 3. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito, sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposa entre as ruínas. 5. Não subsiste as brechas, nem fizeste muro para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Olha o 6. Tiveram visões falsas e adivinhações mentirosas, os que dizem o Senhor, quando o Senhor não os enviou, e esperam o cumprimento da palavra. Olha o 7. Não tiveste visões falsas e não falaste adivinhações mentirosas, quando disseste o Senhor disse, sendo que o Senhor não falou? Olha aqui para mim agora, me dê sua atenção. Eu achei que eu ia demorar para pegar esse versículo, mas eu não deixo passar ali quando eu vejo que tem um espírito de engano tentando mexer no povo de Deus. Eu não sou bobo, eu não sou menino. Deixa eu falar algo aqui para você. Deus está falando, cadê os profetas do culto da vitória? Que estão dizendo que tem visões, revelações, que está atraindo multidões. Agora deixa eu dizer uma coisa aqui. Esses profetas
Quer o culto da vitória? Visão, revelação? Ou quer aprender a tapar as brechas para que no dia da peleja você permaneça firme? Olha o versículo 5 que Deus está dizendo. Não ensinaram, não subsiste as brechas e nem fizeste muro para Israel, para que ele permaneça firme no dia da peleja. Quer o culto da vitória? Quer só aprender a pular e receba? Ou quer aprender a construir um muro, edificar a sua casa, para que no dia da peleja o inimigo não tenha acesso? Quem está aqui? Amém. Aí a pessoa tem coragem de chegar, pastor, eu não vou porque a Paula prega sobre o diabo, sobre o demônio, eu não gosto de pregar do diabo. É essas pessoas que Jesus vai dizer no último dia: apartai-vos de mim, você que convivia com o diabo, mas achava ruim quando o ministro pregava sobre o diabo. Sabe por quê, querido? Porque as pessoas, elas acham que enganam Deus. As pessoas querem o quê? Querem o mover do Espírito Santo. Eu quero barulho, eu quero mover, mas elas não querem conviver com o Espírito Santo. Porque para conviver com o Espírito Santo, precisa renunciar coisas, precisa eliminar coisas, e elas não querem. Elas querem mover, mas não querem conviver. Porque para conviver com o Espírito Santo precisa corrigir coisas, precisa eliminar coisas, e as pessoas não querem eliminar. Sabe por quê não querem eliminar? Porque elas querem só ver Jesus. Elas não querem saber quem é Jesus. Zaqueu queria, por isso que ele eliminou. Ela via o culto e diz: eu quero só ver Jesus, eu não quero saber quem ele é. Como é que o povo de Deus está se reunindo na casa de Deus? E a gente passa, e é templos lotados, igrejas, multidões, atrás de culto de vitória, atrás de palavras de conforto. E não é só querem palavras de conforto, só querem culto da vitória, só querem esses profetas aqui. Vou ler de novo. O 5, acompanhe comigo. Não subsiste as brechas, nem fizeste muro para Israel, para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Olha isso aí. Tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa, os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não enviou. E esperam o cumprimento da palavra. Olha o 7. Não tiveste visões falsas e não falaste adivinhações mentirosas quando disseste: o Senhor diz, sendo que o tal não falou? Olha o 8. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como falais falsidade e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós, diz o Senhor Deus. A minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo e não serão escritos nos registros da casa de Israel e nem entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o... Essas pessoas que ficam tentando o culto da vitória, Deus está dizendo: vocês não vão ser registrados no cartório como filho de Deus. Vocês não vão herdar o reino. Por que não vão herdar o reino? Versículo 9, versículo 10, perdão. Visto que andam enganando, sim, olha, esse 10 é forte. Visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz quando não há paz, quando se edifica uma parede e os profetas a caem. Você sabe o que é esse versículo aqui, querido? Hoje eu lembro à tarde, eu tive um entendimento muito forte desse versículo. É muito forte. Olha o que ele diz: visto que vocês andam enganando o meu povo, quando diz paz e não há paz. Querido, quando eu estou vendo que o povo na igreja está precisando ser exortado, está precisando tirar algo, e eu fico o tempo todo: pai na tua casa, vitória para tu, como é que eu posso, olha aqui para mim, como é que a sua casa está com as telhas tudo afastada, e eu posso chegar para você e dizer: pode mandar chuva que não vai ter ninguém nenhuma? Posso dizer isso? Não, porque vai ter. A sua casa vai ficar toda encharcada. Eu só posso dizer: pode mandar chuva que não vai ter pingueira nenhuma quando o seu telhado estiver consertado. Como é que eu vou dizer paz? E Deus já dizendo, você está dizendo paz, vitória, sendo que o povo precisa ser corrigido. Aí ele pega mais forte, ele diz assim: quando o povo tem uma parede e o profeta vai lá e passa cal, deixa eu te falar o que vai acontecer, viu? É muito forte, querido.
Versículo 10, né? E dizem: quando a paz e não a paz, se edifica uma parede e os profetas caia, e dizem aos que caiam que ela ruirá, haverá chuva de inundar, vós aos pedras. Sabe o que ele está dizendo? Quando o povo tem uma parede, e aquela parede precisa mexer na estrutura dela, o pastor, o pregador precisa dizer: querido, vamos aprender a Bíblia, porque essa parede vai cair. Mas aí chega o profeta do culto da vitória, sabe o que ele diz? Não, vamos só passar um cal. Deus está dizendo: essa casa vai cair. Quem entende isso aqui? Vamos só dizer que ela vai ser vitoriosa, vamos só passar um cal aqui, a chuva vai cair e vai derrubar essa casa. Mas a pessoa está dizendo: mas pastor, eu não gosto de culto que fala do diabo, nem só gosto de culto de vitória, eu só gosto de fábula. Quem está aqui? Essa é uma palavra de exaltação. Vocês entendem? Olha o versículo 11. Dizem aos que a caiam que ela ruirá e haverá chuva de inundar. É forte nesse versículo. Mas as pessoas estão querendo o culto da vitória. As pessoas querem um pregador que imita para elas, dizendo a paz, quando não há paz. Quem está aqui? Abra sua Bíblia, querido. Em Êxodo, capítulo 33. Mas pastor, vamos fazer um negócio aí que está dando certo nas igrejas, que está atraindo multidões. Vamos fazer aqui um The Voice dentro da igreja. Querendo o quê? Mídia, entretenimento. Querendo entreter o povo com coisas humanas. Vamos fazer um The Voice? Poxa, vai deixar? Aqui dentro? The Voice. Vai ser um monte de gente. Entreter o povo com coisas. Quem está aqui? Olha o versículo 30, capítulo 32 de Êxodo, versículo 1, diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-me um Deus que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. O 2: disse-lhe Arão: tira as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei-me. Então todo o povo tirou da orelha todas as argolas e trouxeram a Arão. Este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou o altar dele e, apregoando-se, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, oferecendo holocausto e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que havia lhe ordenado, e fez para si um bezerro fundido, e o adorou e lhe sacrificou. E disse: são estes, ó Israel, o teu Deus, que tiraram da terra do Egito. Querido, é muito forte esse passagem. Porque aqui a gente começa a ver a diferença de como é que o povo de Deus se reúne. Em Atos, o povo de Deus se reuniu para coisas espirituais. Então, quando Moisés subiu para o Monte Sinai,
para pegar as tábuas dos 10 mandamentos, o povo ficou embaixo. O povo rebelde que só recebia milagres extraordinários, que viviam coisas sobrenaturais que ninguém nunca viveu. Eles olharam assim e disseram para Arão: olha a diferença de Arão e Juiz. Eles disseram: Arão, o Moisés vai demorar. Faz aí um Deus para a gente. A gente precisa de um Deus. E aquele povo se reuniu. Olha o perigo quando o povo de Deus se reúne na sua própria sabedoria. Não vamos se reunir aqui. Vou fazer o culto da vitória. Chama 10 mil pessoas com R$1.000. Não sei o que, papai. O povo gosta disso. O pior que Deus diz, o povo gosta disso. Dessas faltas, dessa palhaçada. Então o povo disse assim: Arão, vamos nos reunir aqui. Fala um Deus aí pra gente, porque a gente quer um Deus. E Arão mandou tirar os brincos de ouro, derreteu tudo, fez um bezerro de ouro. E Arão disse: está aí o Deus que tirou vocês do Egito. E Arão chamou ele de Senhor. Senhor no grego quer dizer Yahvé, Jeová, o único Deus. Além de fazer um Deus falso, ainda colocou o nome de Deus verdadeiro. Será que está acontecendo isso hoje, não? O povo de Deus está criando um Deus na mente e achando que é o Deus da Bíblia. E está dizendo que é o Deus verdadeiro. E está adorando, e está se reunindo, e está dizendo: Deus está aqui, vamos se divertir, vamos para o culto da vitória. Está achando que está servindo a Deus, porque eles criaram Deus na mente deles, e estão achando que é o Deus verdadeiro. É por isso que a Bíblia diz que o diabo vai enganar muitos, até os escolhidos de Deus. Eles se reuniram, querido, como a gente está reunido aqui, e ele disse: Moisés, esquece Moisés com a palavra, esquece a palavra, vamos fazer aqui, vamos se reunir, vamos fazer um Deus. Quantas igrejas estão assim? Fizeram um Deus na mente dele, e estão servindo esse Deus. É um Deus que não precisa de renúncia, é um Deus confortável, um Deus que não pede para você eliminar nada, venha do jeito que está e fique como está para sempre. Esse é o Deus que as pessoas criaram na sua mente, que as igrejas estão pregando. É por isso que as igrejas estão botadas, porque estão entretendo o povo com isso, com esse Deus criado na mente deles. Nós não podemos criar um Deus na nossa mente e achar que é o Deus da Bíblia e dizer: não, esse aqui é que é o Deus verdadeiro. Não, esse é o Deus falso. O Deus verdadeiro, ele só vem com a palavra. Amém, queridos? Vocês estão aqui? Amém. Vamos para lá todo. Os problemas sempre começam quando o povo de Deus se reúne da forma errada. Os problemas sempre aparecem no mundo espiritual quando o povo de Deus se reúne na sua própria sabedoria, sem dependência do Espírito Santo. Não vamos fazer sem o Moisés, vamos fazer sem a palavra. Olha o versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, e esse que é um povo de dura servir. Você já viu um versículo que tem em provérbio que diz assim: aquele que rejeita ser curado será quebrado e não haverá mais cura? Versículo 10. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra ele o meu furor e os consuma, e de ti farei uma grande nação. Querido, essa passagem é muito forte, porque o salmista, certa vez, ele declarou: quem é semelhante ao Senhor? Quem pode ser comparado a Deus? Quem pode se comparar com o Senhor? E o diabo, ele é tão no mundo espiritual que ele enganou Eva e Adão. Ele disse: se você comer o fruto, vocês vão ser comparados a Deus. Quem é que pode se comparar a Deus? Quem é que pode estar servindo a Deus e querer reduzir a glória de Deus à imagem do homem? Querido, nós não podemos achar que estamos aqui servindo a Deus, mas querer reduzir a imagem de Deus para o nosso pastor, porque aí nós não estamos servindo a Deus, estamos servindo ao nosso pastor, estamos servindo ao Alex. Quando é que nós iremos ter reverência e temor? Quando nós entendemos que nós não podemos reduzir, baixar o nível de Deus. Não, Deus aceita, Deus não entende, traz para cá. A gente derruba, tira Deus do trono e coloca ele lado a lado igual homem. Deus não é homem. A igreja está reduzindo a glória, a força, a majestade de Deus e trazendo para o nivelar igual homem. Foi isso que a serpente disse: se
vitória, é o devoto, é o culto da dança, é o culto do serviço, é o culto da pipoca. E as pessoas vão para a pipoca, vão para o culto da dança, tem um devoto dentro da igreja, olha, tem uma dança dentro da igreja para ver quem dança melhor. Querido, o que é isso que as pessoas estão correndo atrás disso? De espíritos enganadores. Por quê? Porque as pessoas gostam disso. A gente está nesse momento, nessa geração de entretenimento. Eu tenho que me entreter com alguma coisa, eu gosto tanto da palavra de conhecimento, e eu nunca me alegro com essas coisas, mas eu me alegrei com algo que Deus falou comigo. Um jovem chegou para mim e disse, que a irmã dele mandou uma mensagem para mim. E ele disse, por que você não reposta, hein? Porque eu mando as mensagens bonitas do pastor para você nunca responde nem resposta. Não é de Deus não essa mensagem? Eu digo, é. Não é bonita não, cada frase bonita, eu digo, é. Ele disse, por que você não responde? Porque eu não sou obrigado. Aí, Deus falou comigo, querido. Eu disse, olha, jovem, deixa eu te falar uma coisa. Está vendo essas frases bonitas aí, não quer dizer nada. Porque Pedro disse uma frase muito bonita, de efeito, de botar na capa do Instagram. Ele disse, Senhor, eu estou pronto para morrer contigo. Jesus disse, essa frase é muito bonita, mas não é verdadeira. Ele ficou assim. Eu disse, mande que continue mandando a mensagem, eu quero. Mas eu estou alertando você, para você não ficar só nisso da vitória, só isso. É por isso que você vê, toda hora as pessoas estão fracas, todas as pessoas estão desanimadas. Por quê? Porque estão servindo a um Deus que ela criou na mente. A imagem de homem, semelhança de homem. Vocês estão aqui? Amém. Vocês estão aqui mesmo? Amém. Isaías capítulo 29, versículo 13. Isaías 29, 13. Vou terminar já. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Isaías 29, 13 diz assim: o Senhor disse, quem foi que disse? Visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homem. Sabe o que é isso, querido? É os crentes que estão dentro da igreja reduzindo a imagem de Deus, a imagem do homem. Deus não é homem. Não é porque o homem diz assim, faça, que Deus está aprovando, não. E a pessoa diz, eu vou fazer o que ele mandou. A sua obediência a Deus não tem que se consistir em mandamento de homem. Vocês estão aqui, querido? Vamos rodar um pouquinho. Abra agora em Romanos capítulo 1. Não vai dar tempo de explicar tudo não, mas vocês vão entender se eu leio o versículo. Romanos capítulo 1. Todos acharam? Romanos 1, 20 e 21 diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificam como que a igreja ela tem o conhecimento de Deus, mas ela não quer glorificar a Deus como Ele mesmo sendo Deus. Ela quer glorificar a Deus da imagem do homem, achando que Deus é homem, que Deus está se agradando, que Deus está gostando daquilo ali. Deus não é homem, querido. Mesmo conhecendo, eles resistiram os filhos de Israel. Eles mesmo conhecendo os milagres. Ouça aqui, querido.
ele mesmo conhecendo os milagres, mesmo vendo a manifestação de Deus no Egito, sabe o que eles fizeram? Eles não queriam adorar Deus como Deus. Eles não reconheceram Deus. É foda esse versículo, é foda. Verso 21. Porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, e nem lhe deram graça. Antes, se tornaram nulos aos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração insensato. Olha o 23. Versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível à semelhança da imagem do homem corruptível. As pessoas estão na igreja e ela não sabe nem a quem está servindo. Eu vou dar um alerta aqui para o povo de Deus. Nós estamos servindo a Deus, um Deus santo. Não é que Deus anda em santidade, não, viu? Quem tem que andar em santidade é a gente. Ele é santo. É o povo que tem que andar em santidade. Deus não anda em santidade, Deus é santo. Nós servimos a um Deus que dá vitória, que cura, que liberta, que é santo, que salva, que venceu na cruz. Só que mudaram a glória de Deus à semelhança da imagem do homem. É por isso que Deus está só de olho. É por isso que João capítulo 1 diz que ele veio para os seus, mas os seus não reconheceram. Ele veio para os seus, vamos manifestar, ele veio para os meus, mas os seus não receberam como deveria receber. Receberam ele como um homem. Ah, filho de Maria. Ah, José. A igreja está assim, descendo o nível de Deus. Isso é muito perigoso quando a igreja faz isso. Ela quer baixar a glória de Deus, achando que Deus vai se relacionar com coisas erradas, achando que Deus vai fazer comunhão com treva, achando que Deus tem alguma ligação com o maligno, está querendo descer o nível de Deus. Ela está achando que Deus é homem. E mudaram a glória de Deus para a imagem do homem. Vamos fazer para um depois aqui? Porque o pastor falou que está fazendo, a gente está aqui mesmo. Estão aqui? Vocês estão aqui? Agora ouça essa frase aqui forte. Temos servido a Deus. Espero que vocês tenham olhado aqui para mim. Temos servido a Deus na imagem que fizemos. É perigoso. Quem é Deus para você? Será que nós estamos servindo Deus daqui? Ou a gente criou um Deus na mente? E a gente está. Já viu aquela pessoa que diz: Deus para mim é amor. Já viu muito, principalmente famoso, né? Quando é homem, essas coisas todas aqui. Deus para mim é amor. Qualquer forma de amar é bem-vinda e aceita por ele, porque ele é amor. Então ela criou esse Deus. Ela serve Deus na imagem que ela criou. Deus para mim é isso. Ah, Deus para mim concorda com isso. Eles temos servido a Deus na imagem que fizemos. Ou seja, nosso bezerro de ouro aqui na mente, a gente fez um Deus. E a gente está achando que esse Deus aí é o Yahvé. É o Jeová, o único Deus. E ele está dizendo: Moisés, desce lá, porque o teu povo se corrompeu. Logo se desceu do caminho. Esse é o alerta para o povo de Deus. Deixa eu falar algo aqui, encerrei. Essa mensagem aqui não é para deixar você triste, desanimado, não é nada disso. Isso aqui é para. Vou pegar pesado agora, viu? Me desculpe, eu passei a madrugada para ter essa mensagem. É para quando você vê crente bobão, crente bobainho que vai atrás de tudo, que acredita em tudo, você não segue ele, porque cego não pode guiar o cego, porque os dois caíram no buraco. Mas não está com a Bíblia aberta? Não está falando o nome de Jesus? Tem alguma coisa errada? O espírito de engano, ele não vai tirar a palavra, porque aí seria muito visível. Tirou a palavra, então Deus está aí. Ele vai deixar a palavra, vai deixar o louvor, ele vai deixar tudo. Ele só vai alterar.
Quem entende isso aqui? Ele vai fazer um jeito da gente acreditar que o The Voice é certo, que o The Voice é de Deus. E a gente, não! E a gente vai, sabe o que a gente diz? Aí onde é que entra? Eu não sou contra, olha. As minhas ministrações é intensa, né? É porque eu dou o melhor de mim, porque você é a minha última pregação. Eu sempre prego assim, dou o melhor de mim, vai que é a última. Então, o que é que a gente começa a cair? No engano do diabo, a gente diz assim, mas é mesmo, tem que ter alguma coisa para entender. Por quê? Porque é muita carga, é muito fardo em cima de você, é muito peso, é muita cobrança. Tem que ter alguma coisa para entender. E tem que ter um negócio mesmo dentro da igreja para entender todo mundo. Aí a gente cai nisso aí. Aí a gente fala o negócio, aquele negócio acabou a base espiritual. Daqui a gente vem voltar para construir outra. Mas também não vamos ficar na loucura. Você fique só na igreja. Você não estude, não faça nada, não cresça. Porque não. Porque a pior coisa, deixa eu falar, viu? A pior coisa é você conviver com uma pessoa narcisista. Eu convivi com um narcisista. Quem aqui já conviveu com um narcisista? A Paula já. Ele consegue manipular você e você acredita e diz, não. É mesmo. Você fica assim, uma marionete na mão, ele narcisista. Porque ele agride você, machuca você, depois ele é a vítima. E você vai lá, ele é curar, sarar ele, depois ele toma de novo. Quem está aqui? Amém. Vocês estão tão... Vocês estão aqui, querido? Amém. Não podemos servir a Deus da imagem que nós criamos. Terminei aqui, viu? Vou só ler mais um versículo aqui para terminar. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Vocês estão cansados da feira, né? Essa é a minha pregação aqui. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3. Diz assim: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3. Diz assim: e foi em fraqueza, em temor e em grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não se consiste em sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana e sim no poder de Deus. Amém. Eu não estou aqui pregando algo para você ficar se apoiando em homens. Essa igreja aqui não prega a palavra para você ficar se apoiando em homens, é para você se apoiar no poder de Deus. A pregação que é pregada aqui não é sabedoria humana, para prender as pessoas se apoiando em mim. Eu não quero ninguém se apoiando em mim. Eu não me apoio nem nos meus próprios conhecimentos. Eu não quero ninguém se apoiando em mim. Mas é uma pregação no poder do Espírito, para que a sua fé não se apoie em homens, mas se apoie no poder de Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Cuidado. Cuidado. Igrejas lotadas, cheias, não significa que Deus está ali. Deixa eu falar algo para você. Aquele povo de Deus no Egito foi o povo que viu mais milagres extraordinários, que receberam maravilhas grandes. Se você olhar, coisas tremendas. Mas manifestação do poder de Deus não significa aprovação de conduta. Você pode se perguntar, vocês nem ficaram questionando, eu que vou questionar. Vocês podem até depois perguntar, mas não foi Arão que fez o bezerro de ouro? Por que Arão não morreu? Era o irmão de Moisés. Foi ele que fez o bezerro de ouro, o homem que falava. Foi ele que pediu. E ele que fez. Por que os outros morreram e Arão não morreu? Depois que ele fez esse bezerro de ouro, os filhos dele tudo morreram. A vida dele nunca mais foi a mesma. E ele morreu e não entrou na terra prometida. Porque julgamento adiado não significa que não vai ter julgamento. Só foi adiado. Os filhos de Arão morreram tudinho. E eles serviam no louvor. Eles guiavam o povo do Egito no louvor. Eles
E depois que Arão fez esse bezerro de ouro, os filhos dele pediu morrer. A vida dele começou a andar para trás. E realmente ficou para trás. Ele morreu no deserto e não entrou na terra prometida. Querido, a gente vem aqui e se reúne no sábado comum. Normal, a gente vai para casa, uns vão assistir o jogo do Flamengo, escola e tal. Mas servir a Deus não é como muita gente está pensando, não. Servir a Deus não é como muita gente está pensando. Até eu também, estou no meio de vocês. Não é como muita gente está pensando, não. Amém, querido? Então eu deixo aqui esse alerta espiritual para a igreja de Cristo. Eu faço isso com muita alegria, viu? Eu venho aqui para alertar o povo de Deus, como Deus sem enganado. Amém? Amém. Vamos colocar de pé?